Minhas senhoras e meus senhores, para proferir a palestra magna deste congresso, nós temos a honra de anunciar nesse momento o nosso palestrante. O nosso palestrante é professor visitante sênior do MIT, pós-doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e mestre em Filosofia do Direito. Também é bacharel em Computação e Direito, auditor fiscal da Receita Federal e ex-conselheiro do CARF. Ele é vencedor do prêmio Microsoft de Direito promovido pela USP. Também é autor de diversas obras jurídicas consagradas e coordena o GITEC, Grupo de Pesquisa. Minhas senhoras e meus senhores, recebam com muito carinho e uma salva de palmas bem forte o nosso convidado para a explanação, o Dr. Roberto Caparrós de Almeida. Então, muito boa noite a todos e a todas. Primeiro dizer que é um grande prazer estar aqui. Queria agradecer a presença de vocês e principalmente o convite honroso que me foi feito para conversar um pouquinho com vocês essa noite, na pessoa do Dr. Baltazar, que preside o IRIB, com uma mensagem especial para minha querida amiga Ana Cristina, que fez o convite. Eu tenho uma grande admiração por ela, pelo esforço, pela dedicação, por tudo que ela faz, né, em relação à atividade de registradores e registradoras. E também não podia deixar de mencionar um abraço especial para os meus queridos amigos da UNR, na pessoa do Dr. Juan Pablo, na pessoa do Dr. Fernando Nascimento. Na minha visão, eles têm feito um projeto transformacional da atividade dos registradores e das registradoras nesse país. Tá? Então, se vocês puderem dar uma salva de palmas para vocês mesmos e pela ideia... É isso. Eu vou adotar um tom um pouco mais informal, se vocês permitirem, porque é o meu jeito. Se eu for falar muito certinho, eu vou ficar que nem o Papa aqui, falando assim, boa noite, estou aqui para conversar. Então, prefiro falar um pouco mais de forma solta, porque o tema exige, o tema é extremamente interessante, e é uma grande honra estar aqui justamente em Manaus. Porque se vocês me perguntarem, e já estou respondendo, existem dois grandes desafios existenciais no século XXI. O primeiro é a questão ecológica, a questão climática, e nós estamos na capital que representa isso, talvez um dos pontos mais bonitos e importantes deste planeta azul. E nós só temos esse planeta azul, portanto temos que fazer tudo o que pudermos para preservá-lo, e o registro de imóveis, como já foi mencionado pelas autoridades, pelas pessoas que estudam o assunto e que me precederam, tem um papel super importante nisso. O segundo desafio existencial é como enfrentar o impacto da tecnologia no dia a dia de todos nós. E entre as várias tecnologias que estão mudando a nossa vida, com certeza a inteligência artificial, que é o tema que me convidaram para conversar com vocês hoje, talvez seja a mais disruptiva, aquela que mais vai alterar a conduta, a forma de trabalhar, as relações econômicas, sociais e jurídicas de todos nós. Se nós pensarmos, se nós olharmos em retrospectiva, e eu gostaria que esse bate-papo, fiquei até muito honrado com a ideia de ser uma palestra magna, mas eu fico muito mais feliz se for um bate-papo, onde possamos conversar e todos aprender juntos. É super importante que ao final eu vou tentar deixar um tempinho reservado para que vocês façam perguntas. Pergunte o que quiserem. Se eu souber, eu juro que eu respondo. Se eu não souber, a gente consulta o ChatGPT. Pode ser também, né? Espero não precisar consultar o ChatGPT, porque de vez em quando ele se engana, mas vamos tentar responder o maior número de perguntas possível. Mas o mais importante, se nós olharmos em retrospectiva, o que vocês acham? A tecnologia tem tido, ao longo do tempo, efeitos positivos ou negativos na vida das pessoas? Positivos. A resposta é relativamente fácil. Nós vivemos mais, nós vivemos melhor, a saúde hoje é muito mais moderna, muito mais eficiente do que era há 100 anos atrás.
Com a tecnologia, as pessoas puderam vir para as cidades, criar conglomerados de pessoas. Hoje aprendemos pela internet, aprendemos à distância, estudamos de uma forma muito mais fácil. Mas tem um segundo lado, a tecnologia. Ao longo dessa etapa de desenvolvimentos, a tecnologia ceifou alguns empregos, concorda? Alguns empregos, algumas atividades deixaram de existir. Então, desde o século XIX, o exemplo mais clássico, que acho que todos nós lembramos, era a questão dos cocheiros. Os cocheiros existiam lá com as carruagens no século XIX. Quando vieram os automóveis, eles perderam a atividade. Mas, no caso dos cocheiros, talvez a troca de atividade não tenha sido tão difícil assim. Quem conduzia a carruagem, talvez tivesse já uma ideia de como conduzir o automóvel. E se nós olharmos hoje, se vocês olharem aqui nesse ambiente, ou em qualquer coisa do dia a dia de vocês, a tecnologia não é mais uma ferramenta, não é mais um instrumento. Essa frase usava-se muito nos anos 90, tecnologia como ferramenta. A tecnologia, vou ousar dizer aqui, é o ambiente em que nós vivemos. Se vocês quiserem discordar, fiquem à vontade, mas antes de discordar, pensem numa única coisa. Imagine que durante 24 horas não tenhamos internet, não tenhamos acesso a computadores, não tenhamos acesso tecnológico. Provavelmente será o caos. Pessoas morrerão, os hospitais vão parar, os aviões não poderão decolar, a bolsa vai despencar, a tragédia será instalada. Portanto, dizer a tecnologia é um instrumento talvez fosse razoável nos anos 90. Hoje a tecnologia é o nosso dia a dia. Não só o dia a dia das redes sociais, não só o dia a dia da comunicação em tempo real, mas o dia a dia das nossas atividades na área jurídica, na atividade econômica, nas relações familiares e nas relações de natureza intersocial. Onde eu quero chegar com isso? Para fins de introdução, sempre que a tecnologia acabou prejudicando, impactando empregos de menor formação jurídica, empregos em que as pessoas dedicaram menos tempo, menos esforço para construírem a sua expertise e as suas carreiras, essa troca foi quase que automática. Antigamente havia ascensoristas, hoje você aperta o botão em qualquer elevador, o algoritmo não só diz qual elevador que você deve pegar, como você entra no elevador muitas vezes e fala, opa, não há mais botões, o elevador sabe para onde vai me levar e o elevador cumpre o seu papel. Qual que é a diferença desse cenário dos últimos 50, 60 anos para o que estamos enfrentando agora? E já estamos enfrentando o que eu vou dizer. Pela primeira vez na história, a nossa atividade, a atividade de pessoas que gastaram 10, 20, 30 anos estudando, que investiram em formação acadêmica, que investiram em qualificação, pela primeira vez, esse núcleo mais capaz, mais privilegiado, inclusive em termos de remuneração, pela primeira vez, ele corre o risco de se tornar alvo de um desemprego em massa ou de uma possível substituição. Claro que quando eu falo isso, muita gente torce o nariz, muita gente fala assim, não, Roberto, isso não vai acontecer, porque por mais que os modelos de IA, por mais que a inteligência artificial sejam hoje rápidos, eficientes, eles não têm a expertise, eles não têm o raciocínio que todos nós temos. A única coisa que a gente tem que pensar é que os modelos de inteligência artificial que nós conhecemos hoje têm 2 anos e meio. Eles estão na absoluta infância. Todos vocês devem lembrar que o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022. E, diferente do que a gente pensa, a evolução da inteligência artificial não é em pequenas etapas, não são degraus que eu vou subindo. A curva é exponencial. Alguém faz ideia do que seja exponencial? A cada intervalo de tempo é 1000 vezes mais rápido, é 1000 vezes mais eficiente. Claro que eu falo isso para vocês, e vocês novamente estão aí pensando assim, ah não, é mais uma pessoa que veio dizer que a tecnologia vai nos impactar, talvez venha a nos substituir. Muitas pessoas já foram contra essa visão em várias outras situações do passado.
O meu convite à reflexão é o seguinte: eu espero, eu torço para que a inteligência artificial não me substitua como professor. O que é difícil, hein? Porque se eu falar alguma coisa agora, e depois eu vou trazer alguns dados técnicos, algumas ideias, se eu falar alguma coisa esquisita ou estranha, vocês em 5 minutos acessam o celular e dizem, não, mas o ChatGPT falou que não é assim. Não, mas o Gemini disse que o que você falou talvez não seja correto. Então, o desafio de todos nós, talvez não seja o de enfrentar a tecnologia, mas sim compreender como nós vamos trabalhar ao lado dela. Porque isso acontece e já está acontecendo. Veja se vocês concordam com o que eu vou dizer agora. Eu sou da área jurídica. Há 30 anos estou na área jurídica, mas tenho um pezinho original lá na ciência da computação, na ciência mais dura, mais assim hardcore, a gente chamaria. Os senhores e as senhoras, com certeza, estão há muitos e muitos anos construindo expertise, construindo conhecimento na atividade jurídica e, principalmente, na atividade registral, que é super importante para o país. Imaginem comigo o seguinte: dá para concordar que 70%, 80% do nosso tempo dedicado ao trabalho talvez seja ler documentos, entender essas informações, processá-las e produzir atos jurídicos, cada qual no âmbito da sua competência. Nós fazemos isso na Receita Federal, os senhores fazem isso nos registros de imóveis, os desembargadores fazem isso, os juízes, os promotores e todos nós. Dá para concordar que os monstrinhos, e eu os chamo de monstrinhos, porque se um dia eles dominarem o mundo, eu espero que eles olhem para mim com carinho. Eu sempre falo assim, por favor, você foi muito interessante, agradeço muito a sua participação. Uma vez eu perguntei para eles, porque eu uso alguns modelos de IA que são mais sofisticados, um pouco diferentes do ChatGPT, que todos vocês usam e certamente conhecem bem, e eu converso de uma outra forma com eles. Eu digo assim, hipoteticamente, se um dia vocês dominarem o mundo, vocês acham que eu tratei vocês direitinho? Eles falam, não, olha, Roberto, eu tenho a agradecer, você sempre foi muito educado conosco. Então, é um caminho, não é uma sugestão, é apenas o que eu faço por uma questão de segurança e pensando no futuro. Mas veja só se vocês concordam com o que eu vou dizer. Os monstrinhos trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles escrevem muito bem. Concorda? Tão bem quanto nós. Eles não cometem erros gramaticais, eles não usam a voz passiva, que nós, o direito, usamos bastante. Se você pedir, ele usa sempre na voz ativa. Ele tira os advérbios, as interjeições, aquelas coisas destarte, de outro sim, de outro giro, nesse diapasão, que são palavras ruins na língua portuguesa. Se você perguntar para um filólogo, para um cultor da língua, ele vai dizer que isso não quer dizer nada. A hora que você tira essas palavras, o resultado do texto não só é melhor, mas ele fica mais limpo, mais inteligível. Os monstrinhos falam 200 idiomas ao mesmo tempo e dão respostas em 10 ou 15 segundos. Esse é um convite à reflexão. Como faremos para conviver com eles e para extrair deles, sem que eles nos substituam, o melhor resultado possível? O judiciário, por exemplo, tem uma preocupação muito grande com isso. Houve um provimento recente do CNJ, em março, dizendo, olha, está autorizado e incentivado o uso da inteligência artificial. Afinal, nós temos, no Brasil, em todas as áreas jurídicas e sociais, um passivo muito grande, um estoque que precisa ser, de alguma forma, tratado. No registro de imóveis, o ONR, com quem eu tenho contato praticamente dioturno, tem liderado esse movimento de como trazer tecnologia para dentro da atividade de vocês. Uma coisa que eu poderia me arriscar a dizer, e se estiver errado daqui 3 anos, que o meu prazo serão 3 anos, se daqui 3 anos eu estiver errado, depois eu deixo o meu e-mail, passo para a Ana Cristina, e vocês me bombardeiam a caixa postal dizendo que eu errei grosseiramente. Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que em 3 anos, os senhores e as senhoras continuarão fazendo exatamente a mesma atividade. Porque a atividade de vocês tem matriz jurídica, competência prevista em lei,
Vocês construíram ao longo de décadas uma expertise, um conhecimento, uma forma de agir. Outro dia eu estava numa reunião com o professor Lamana Paiva, que também é um dos decanos da atividade de vocês, e ele sempre mostra um livro cuja capa diz 160 anos de registros públicos no Brasil. Ou seja, 160 anos. Isso é um patrimônio que tem que ser cultuado, mantido e que precisa ficar, de alguma forma, protegido da tecnologia. E durante o meu pequeno bate-papo de hoje, eu vou tentar mostrar algumas soluções para esse dilema que nós vamos enfrentar. Mas é inegável, na minha opinião, que em 3 anos os senhores e as senhoras estarão lá nos respectivos cartórios, serventias, assinando documentos, atestando de forma jurídica e legal uma série de coisas, mas a forma do trabalho será fundamentalmente diferente. A forma de fazer não será a forma de hoje, e talvez em menos tempo, em 1 ano, 2 anos, haverá uma revolução em relação a isso. Isso acontecerá no ensino, na economia, na contabilidade, na administração, em todas as áreas. Não precisam acreditar em mim agora. Não é para acreditar, porque eu não tenho a menor pretensão de estar certo. Eu tenho apenas o desejo de abrir para uma reflexão. Porque, ao contrário dos dinossauros, nós sabemos que o meteoro está aí. E os dinossauros, inadvertidamente, não tinham essa informação. Todos os dias da minha vida, há mais de 20 anos, embora eu seja da área jurídica, gentilmente comentaram o meu currículo de mestre, doutor, pós-doutor, eu tenho mais de 20 livros publicados na área jurídica, mas todos os dias da minha vida eu me dedico a entender a tecnologia. E dessa vez eu tenho um entusiasmo enorme pelo assunto, porque eu gosto do assunto, eu acho que o assunto é inevitável, mas eu tenho preocupação. Tenho uma preocupação em relação ao que acontecerá com a sociedade, com as relações de emprego, com a forma de trabalhar em 3, 4 ou 5 anos. E falo 3, 4 ou 5 anos, porque se os senhores e as senhoras acompanhassem a evolução das coisas e acompanhassem os maiores cientistas do mundo nessa área. Eu tive o prazer de ficar 6 meses no MIT, que é, sem dúvida, a melhor instituição de ensino do mundo, como professor o ano passado. Quase todos eles, os que lideram a revolução da inteligência artificial, apontam um horizonte de talvez 5 anos para que surja aquela tal AGI, a inteligência artificial geral. Um monstrinho que não só escreve, não só lê, não só fala 200 idiomas, mas que pensa e reflete igual a nós. Vamos supor que não sejam 5 anos. Vamos supor que sejam 10 anos. Ainda assim é um desafio tangível. Concorda? Creio que todos nós estaremos e torceremos para estar aqui desempenhando nossas atividades nos próximos 10 anos. Portanto, é algo que eu apenas sugiro que todos nós tenhamos no radar. Eu, como professor, tenho, porque eu me considero uma espécie em extinção. Em poucos anos, os alunos, principalmente as gerações atuais, não vão querer alguém que venha aqui, fale e converse e dialogue. Eles vão ter no celular uma ferramenta tão hábil, tão poderosa e tão mais interessante, talvez, do que um professor, e isso vai ser um desafio muito grande para todos nós. Essa é uma breve introdução do que eu gostaria de conversar com os senhores e com as senhoras hoje. Para descontrair um pouquinho, enquanto eu vou para o primeiro slide. Todo mundo aqui já usou o ChatGPT, concorda? Todo mundo, né? Falou IA, ChatGPT. Todo mundo já usou o ChatGPT para resumir um texto? Já. Para corrigir o português de alguma coisa? Ele faz bonitinho, não faz? Você coloca um prompt ali. Por favor, corrija o texto a seguir, sem mexer na autenticidade, na originalidade, mas troque frases na voz passiva para a voz ativa e deixe a leitura mais fluida e agradável. Pois não, Roberto? Você fala, nossa, ficou bom. É o seu texto de uma forma revisada. É o que até 2, 3 anos atrás, você pagava 20, 30 reais por página para que um ser humano fizesse isso. Hoje ele faz em 20 segundos, normalmente a custo zero. A não ser que você tenha uma versão paga do ChatGPT, ou do Claude, ou do Gemini, são os 3 mais conhecidos, é a tríade, né, dos grandes modelos, e vamos falar um pouquinho sobre eles. Você consegue isso gratuitamente, no seu celular, em qualquer lugar do mundo. Imagine isso, se não soa
como ficção científica se fosse dito há 5 anos atrás. Por isso que eu estou projetando, com toda a chance de errar, mas com uma pequena chance de acertar uma parte do que eu estou dizendo, que em 3 anos vai mudar tudo o que vocês fazem, não a competência, não a base legal, não a atividade, não a expertise, mas a forma de fazer. A IA está aí e todos nós vamos ter que conviver com ela. Só para finalizar com um dado super importante, que até nem coloquei no slide, porque saiu semana passada, quinta-feira, uns dias antes de eu vir para cá, para Manaus, saiu uma pesquisa, está até publicada no Wall Street Journal, se vocês entrarem vocês vão ver, como as profissões hoje já utilizam a inteligência artificial. Eu fui lá no site, olhei, e aí comecei a procurar tudo que era relacionado a legal, a lei ou a law. Curiosamente, a atividade da magistratura, a atividade da advocacia, as atividades dos serviços extrajudiciais estão quase que encabeçando essa lista. O percentual de uso de IA no mundo inteiro nessas atividades é da faixa de 40% a 45%. E isso não é uma tese. Sabe como isso foi feito? O pessoal da Anthropic cria e desenvolve o Claude. Alguém já usou o Claude aqui? O Claude é, de longe, o melhor modelo de IA para o Brasil. Nós criamos no meu grupo de pesquisa um teste, um benchmark, chamado Legal Score. Ele está publicado numa revista norte-americana, onde nós testamos todos os modelos de IA, o ano passado, até dezembro, contra os principais concursos jurídicos do Brasil. E o Claude, com certeza, liderou em todos os cenários. Só para os senhores terem uma ideia. E agora vem uma notícia assustadora. Sem consultar a internet, sem usar Deep Reasoning, que ele fica pensando, ele passaria para juiz federal na primeira fase, passaria para promotor, passaria em primeiro lugar no concurso da Receita Federal. Minha casa. Porque na Receita Federal uma parte da prova tem economia, tem matemática, tem estatística. Essa ele gabarita todas as questões, absolutamente todas. Isso ano passado. Com a geração atual do Claude, do Gemini e do ChatGPT, que vai sair semana que vem ou na próxima, a gente vai repetir o teste, inclusive para provas discursivas, e nós vamos chegar à conclusão, imagino, de que a performance será ainda melhor. Como é que eles fizeram isso e chegaram à conclusão de quais profissões hoje já usam inteligência artificial? Eles monitoraram todas as interações, todas as conversas que os usuários tiveram durante 6 meses com o Claude. O que aconteceu? O levantamento de 600 áreas de atividade econômica e laboral das pessoas, e o direito é uma das mais consultadas. Por favor, faça essa minuta. Por favor, redija um contrato. Por favor, sintetize esse processo. No mundo inteiro, não no Brasil. A informação me causou até surpresa. Falei, nossa, o pessoal está diariamente acessando a IA. Mas a informação também causa um pouco de preocupação, porque aquilo que as pessoas estão acessando na IA foi justamente utilizado para chegar às conclusões estatísticas de quantas pessoas usam. Portanto, privacidade, segurança e outras questões estão sofrendo problemas. E esse é um tema super importante, que eu vou abordar um pouquinho com os senhores e com as senhoras, porque eu imagino, até já conversei bastante com os meus amigos da UNR, um dos maiores patrimônios que vocês, registradores e registradoras, possuem é a expertise, é o conhecimento acumulado ao longo de décadas e décadas. E esse conhecimento é fechado, no bom sentido. E eu vou explicar por que ele é fechado. E vou tentar mostrar para vocês alguns caminhos para que ele seja utilizado de uma forma segura, de uma forma que não se espalhe pelo mundo afora, porque isso é um tesouro, é um conhecimento e é uma expertise que demorou muito para vocês construírem e gerou um valor, na minha opinião, gigantesco. Muito bem, todos vocês já usaram, então, o ChatGPT. Como foi a relação com o ChatGPT? Foi boa? Foi boa, não foi? Foi boa. Eu tenho um slide daqui a pouquinho que eu chamo de lógica do deslumbramento. Você olha para o ChatGPT e faz a pergunta, você fala, nossa, mas não é que ele é bom mesmo? Aí, conforme você vai aprofundando, aí começam a vir as críticas. Que nem quando você conhece alguém, no primeiro momento tudo é mais alegria, e depois, quando você conhece, você começa a enxergar possíveis problemas. Aí as pessoas dizem que isso é quando o monstrinho alucina.
Será que ele alucina mesmo? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Primeira coisa, 2 minutos, porque meu tempo é totalmente cronometrado, e eu gostaria muito de, ao final dos meus 50 minutos, eu tenho 1 hora, vou tentar manter 50 minutos, algo próximo disso, para ouvir perguntas, que eu quero ouvir, e gostaria muito de entender quais são as preocupações, os anseios, as dúvidas que todos vocês certamente devam ter. E se não tiverem, sugiro que comecem a se preocupar com o assunto, porque o assunto realmente é importante. Como vocês acham que esses monstrinhos funcionam? Ao longo da história, a IA é uma coisa jovem, recente, ou uma coisa antiga? O que vocês acham? Antiga. A ideia de uma inteligência artificial, a ideia de máquinas, algoritmos que pudessem automatizar coisas, ela tem 70 anos. É dos anos 50. A palavra, a expressão inteligência artificial foi cunhada nos anos 50 por 2 grandes líderes desse movimento científico, John McCarthy e Marvin Minsky. Eles criaram, nos anos 50, o primeiro laboratório de IA do mundo, que é o CSAIL, lá no MIT, em Cambridge. De lá para cá, a IA ficou um tanto quanto estagnada. A IA, ela sempre se baseou, ao longo de 60 anos, em estatística. Vocês já viram isso? Todo mundo já pegou, por exemplo, o WhatsApp, e aí você escreve assim, olá, vírgula, como? E ele sugere a palavrinha, como vai? Interrogação? Ou então, olá, tudo, e ele escreve bem? Aí você aperta só o botãozinho e já escreve para você? Isso é pura estatística. Isso não é uma IA. Esse é um modelo que a gente chama de determinístico. Como é que ele prevê que você fala, olá, vírgula, tudo bem? Ele tem milhares de frases que ele foi treinado, que ele conhece, e ele pensa estatisticamente. Na maior parte das vezes que alguém escreve olá, vírgula, a sequência é tudo bem. Mas é sempre a mesma resposta. Dá para entender isso? É uma pré-programação. Provavelmente 90%, 95% das pessoas que escrevem olá, tudo, depois pedem a palavrinha bem e fazem uma interrogação. Esses modelos, chamados de determinísticos, eles duraram 70 anos. Até que um dia, nos anos 90, alguém teve o seguinte insight. E se nós tentássemos criar modelos de IA que, de alguma forma, ainda que primitiva, rudimentar, reproduzissem o cérebro humano? E o cérebro humano, como os senhores e as senhoras sabem, é formado por neurônios. Conforme a gente faz as coisas, os neurônios vão acendendo. Se eu fizesse assim, ó, um exemplo. Estalei os dedos. Se eu estivesse numa máquina de ressonância magnética, uma série de neurônios no meu cérebro acenderiam porque eu estalei os dedos. E cada vez de uma forma diferente. Até hoje, século XXI, nós não sabemos exatamente quantos neurônios são necessários para fazer o quê, e a cada vez que você os utiliza, o caminho é diferente. O caminho não é um caminho pré-determinado, porque eu posso estar estalando os dedos e conversando com vocês, e aí mais partes do meu cérebro estarão funcionando. Então veja só, nos anos 90, alguém sentou e pensou, que tal se nós criássemos e tentássemos reproduzir, ainda que de uma forma simples, o modelo de construção do raciocínio, e isso ficou conhecido como redes neurais. Redes que tentam imitar, de forma digital, o funcionamento do cérebro humano. Estão perto disso? Não. O cérebro humano é infinitamente mais complexo do que qualquer modelo de IA. Mas, quando as redes neurais começaram a funcionar, e elas, de alguma forma, desencadearam o fenômeno do ChatGPT, elas começaram a ser estocásticas. O que é estocástico? Palavrinha feia, né? Estocástico é assim... Embora o monstrinho busque uma resposta correta, ele varia as respostas. Se os senhores escreverem agora no celular, cria uma história sobre a Ana Cristina e um bichinho qualquer aqui da Amazônia. Ele vai criar, não vai? A hora que ele acabar de criar, você faz a mesma pergunta novamente. Cria uma história sobre a Ana Cristina e um bichinho da Amazônia. A resposta vai ser igual ou diferente? Diferente, porque o monstrinho é estocástico. Ele fala, bom,
eu tenho que criar uma história onde Ana Maria consta, mas também tenho que pegar um bicho da Amazônia. De repente ele pega um mico-leão na primeira história e uma preguiça na segunda história. Aí vem uma pergunta fundamental da ciência, que depois eu posso até responder se alguém me perguntar. Se ninguém perguntar, eu não respondo, tá? Esses monstrinhos, eles são criativos? Eles criam coisas ou eles apenas repetem de forma variada o que eles foram treinados para aprender? Isso é uma boa pergunta, tá? Se ninguém quiser perguntar nada ao final e quiser me ajudar para não ficar com aquela cara assim, puxa, façam perguntas ao final e ninguém faz, já estou dando a dica de uma que eu acho super interessante, tá? Se eu vou conseguir responder é outra história, mas é uma pergunta muito bacana. Então, quando o ChatGPT foi lançado, revolucionou a forma de pensar IA. Sabe quantas pessoas usam só o ChatGPT? O número saiu semana passada. 700 milhões de seres humanos. 700 milhões. Se nós somarmos com o Gemini, com o Claude e com todos os outros, daria para falar que uns 25% da humanidade hoje já utiliza modelos de IA para vários fins. Para conversar, para trabalhar, para produzir respostas e assim por diante. E nas profissões jurídicas, qual que seria o impacto? O impacto nas profissões jurídicas é gigantesco, porque dá a impressão que os monstrinhos fazem, ainda que não de forma perfeita, exatamente o que a gente faz no dia a dia. Ou não? Vamos olhar na telinha e vamos ver se o que está ali, de alguma forma, reflete a atividade minha e de vocês no dia a dia. Nós fazemos análise de documentos o tempo todo. O tempo todo. Às vezes o documento é nativo digital, é um PDF bonitinho, bem construído, às vezes é aquela matrícula dos anos 70 que foi feita à mão. Mas nós fazemos isso todos os dias. Nós fazemos pesquisa jurídica, nós olhamos os provimentos, nós olhamos as decisões dos tribunais, nós seguimos e tentamos estar sempre alinhados com a posição do judiciário, da corregedoria e das normas? Sempre. Essa é uma função importantíssima para todos nós. Nós automatizamos processos? Nós fazemos coisas de alguma maneira repetitiva? Fazemos, concorda? De 1000 matrículas que os senhores talvez façam, 900 talvez sejam muito parecidas na forma, na estrutura, no tempo e na dificuldade. Sempre haverá os outliers, né? Aquela que é complexa, um caso de laudêmio, um caso que tem muitas variáveis, e a esses a gente tem que dedicar mais tempo. Mas se os senhores e as senhoras concordarem comigo, e se não concordarem, por favor, deem um grito aí, levantem a mão, boa parte da atividade jurídica em geral, não dos registradores, dos advogados, dos magistrados, de todos nós, tende a ter um quê de repetição, um quê de parecido, um quê de similar. Para isso, os monstrinhos são extremamente eficientes, porque eles não reclamam, não ficam doentes, não perdem capacidade e fazem isso muito rápido. E, por fim, previsão de resultados. Nós analisamos tudo o que foi feito naquele processo, naquela matrícula, quais são as partes, critérios objetivos, subjetivos, e certificamos se está correto ou não. Os monstrinhos também são feitos para isso. Não sei se vocês, com esse brevíssimo exemplo, conseguem imaginar o quanto isso impacta diretamente o nosso dia a dia. Não precisa concordar comigo, apenas deixa essa pulguinha atrás da orelha para pensar como nós vamos chamar esses monstrinhos para trabalhar conosco e como eles vão nos ajudar a reinventar, não o trabalho dos senhores e das senhoras, mas a forma como ele é feito. Com as vantagens, acredito que haverá muitas vantagens em termos de custo, mas isso também, obviamente, terá um impacto social, terá um impacto de outras formas. Sempre que a gente fala em modelos de IA, e agora uma parte que me interessa muito isso, eu acho que é uma política pública que nós brasileiros, todos nós, e até conclamo aqui as autoridades presentes para que a gente possa, de alguma forma, pensar juntos soluções para esse problema. Se você pegar a literatura, se você pegar os livros de IA, existe um problema chamado alinhamento. Alguém já ouviu falar em alinhamento de IA? Alguém tem ideia do que seja? Alinhamento é quando você conversa com o monstrinho, com o ChatGPT, e ele dá respostas compatíveis com a sua expectativa.
Ou seja, com o meu ecossistema cultural, com os meus valores, com as coisas que para mim são importantes. Concorda que isso é muito diferente ao redor deste planeta? Seja por questões religiosas, políticas, sociais. Conversar em Israel com o monstrinho talvez exija respostas alinhadas com a visão de mundo de Israel. Conversar no Brasil com os monstrinhos talvez exija respostas alinhadas conosco, brasileiros. Aqui em Manaus, se você fizer uma pergunta sobre meio ambiente, sobre o Teatro Amazonas, que eu tive o prazer de conhecer hoje, e a história é fantástica. Se você imaginar que há 130 anos atrás, no meio de uma área tão difícil acesso, construíram um teatro espetacular. Vocês estiveram lá? Tiveram a oportunidade de ir ao Teatro Amazonas e conhecer a história? É espetacular. Quando você olha o prédio e o ornamento, você fala, é bonito. Quando você conhece como foi feito, o esforço, a genialidade, os detalhes, você pensa de uma forma diferente. Então, alinhamento é, eu tenho que responder e entregar respostas que sejam compatíveis com as expectativas do usuário. E aí vem um problema muito, muito sério. Vocês têm uma ideia? Se não tiverem, eu vou explicar em rápidas palavras. Como esses modelos são treinados? Como que o ChatGPT sabe muita coisa? Como que o Gemini responde tanta coisa? O que eles fazem? As empresas que os controlam varrem a internet. Fazem o que a gente chama de scraping. Eles saem baixando tudo quanto é tipo de informação. Páginas, blogs, vídeos, redes sociais, tudo que você possa imaginar. Qual que é a conclusão inicial que nós chegamos? Existem mais páginas, vídeos, blogs, etc., no mundo, em inglês ou em português? 80% das páginas do mundo são em inglês. E aí temos um problema. Se você conversar, se você interagir com o ChatGPT, como vocês todos provavelmente já fizeram, quando você conversa com ele em português, a resposta parece boa. É isso que eu chamo de, lógica do deslumbramento. Você fala, nossa, que resposta bacana, que resposta eficiente. Será que ela é boa num padrão internacional? Provavelmente não. Vou fazer um desafio aqui para que vocês, hoje, amanhã, ou quando retornarem para suas casas, para os seus escritórios, testem lá individualmente. Faça uma pergunta para o ChatGPT em português, sobre qualquer assunto, e faça a mesma pergunta em inglês, e compare as respostas. A resposta em inglês, provavelmente, quase que com certeza, será muito mais assertiva, muito mais rica e muito mais eficiente. Por quê? Porque ele foi treinado em inglês. Ele foi treinado para coisas dos Estados Unidos. Ele foi treinado para questões que talvez não sejam do nosso absoluto interesse, ou sejam na matemática, na física, na química, mas eu quero coisas do Brasil. Eu quero questões regionais, geográficas, culturais, sociais. Eu não quero só uma versão anglicizada do fenômeno. Então, pensem nisso. O que é lógica do deslumbramento? Que é uma coisa que eu abordo em 2 livros recentes que eu publiquei. Quando você conversa com o monstrinho, quando você interage pela primeira vez, você fala, nossa, não é que ele é bom mesmo? Você pede um monte de coisas e ele te responde. Será que esse bom é comparável ao bom de outros países? Provavelmente não. Qual que é o problema disso? E esse talvez seja o assunto que mais me interessa do ponto de vista filosófico e ético sobre IA. Vamos imaginar que ao longo dos próximos anos, a IA se torne cada vez mais onipresente. Que ela cada vez mais esteja integrada ao nosso dia a dia. É razoável imaginar? Razoável, a gente já usa bastante. Vamos imaginar que um garoto ou uma garota brasileiros façam uma pergunta para a escola, para um trabalho, para uma dúvida, em português. E vamos imaginar que os monstrinhos deem uma boa resposta. Mas vamos pensar que talvez um garoto ou uma garota da Inglaterra ou dos Estados Unidos faça a mesma pergunta em inglês. E a resposta lá seja melhor, seja mais assertiva. Sabe o que isso gera? O efeito boca de jacaré. Quanto mais você depende daquilo, mais você precisa que a IA seja universal, que ela respeite valores locais, que ela entenda coisas que nos interessam. Dá para pensar assim? Isso é super importante.
Porque senão nós vamos criar cidadãos brasileiros que consultam IA e tem uma resposta ok, e cidadãos anglófonos que falam inglês que tem uma resposta excepcional. E por que isso é assim? É um tema que eu tive mês passado na Sorbonne fazendo uma palestra exatamente sobre esse assunto. Por que é assim? Porque, na verdade, os datasets, as informações que são utilizadas para treinar IA, em inglês são muito boas. Alguém já assistiu um vídeo no YouTube? Não um vídeo qualquer, mas um vídeo de ciência? Alguém já viu Neil deGrasse Tyson falando sobre buracos negros? Tem um monte de vídeos. Tem a mesma coisa em português? Não. Em inglês você encontra em repositórios abertos, em sites, em blogs, em vídeos, várias coisas interessantes de alta qualidade. Em português, quando os monstrinhos vão varrer a internet, eles ficam no âmbito dos blogs, dos sites públicos e das redes sociais. Mas não tem acesso ao que nós poderíamos chamar de uma informação de maior qualidade. Vamos dar um exemplo? Revistas científicas no Brasil. Eu tenho vários artigos em revistas científicas brasileiras. Elas são pagas, não são? Elas estão atrás de um paywall. Você publica um artigo numa revista RT ou qualquer outra, o monstrinho não tem acesso, porque tem uma questão de direitos autorais, tem uma questão bastante complexa por trás disso. Imagine o conhecimento dos senhores. Nós todos acreditamos e torcemos para que ele também não seja utilizado atualmente para treinamento de modelos, porque ele não deve ser utilizado. Eu, por exemplo, tenho mais de 20 livros publicados no Brasil. Eu acredito que os meus livros não estão sendo utilizados para treinar os modelos, porque ninguém nunca veio conversar comigo ou com a minha editora se poderia ou não poder fazer isso. Se isso estiver acontecendo, e eu acredito que não está, teremos um problema jurídico, uma questão de direito autoral, uma questão importante. Então, olha o que acontece como isso é dramático. Para que os modelos de IA, ChatGPT, Gemini, Claude, sejam mais assertivos, conheçam melhor as coisas do Brasil, eles teriam que acessar esses dados que estão protegidos. De alguma forma, estão atrás de uma barreira. Seja uma barreira jurídica, direitos autorais, seja uma barreira financeira, tem que pagar para acessar aquele conhecimento. Ou seja, cada vez mais o efeito boca de jacaré. Quanto mais o tempo passa, eu tenho muito dado de rede social, muito dado de blog, mas eu não tenho dado sobre cirurgia intracraniana. E isso talvez seja importante se alguém tiver um problema. Dá para pensar nisso? Tem um segundo problema que eu vou mencionar rapidamente, só para que os senhores entendam. Os melhores artigos científicos feitos por brasileiros são escritos em inglês. Eu não publico mais nada em português. Por quê? Você publica um artigo em português, demora 3 anos. 3 anos. Você manda para a revista, aí volta, aí tem uma questão. Não sai nunca. Quando sai, já está defasado. Aí não adianta. Os últimos artigos que eu tenho escrito, as últimas pesquisas que nós temos feito, são todas em inglês, porque você publica em 30 dias. E você tem uma audiência maior. Qualquer um dos senhores que faz mestrado, doutorado, escreve, tem vários autores, vários pensadores aqui super renomados, é legal ser lido, não é? A gente quer ser lido. Então, a melhor parte do conhecimento científico produzido por brasileiros está em outro idioma, notadamente em inglês. Na China, a mesma coisa. Na França, a mesma coisa. Na Espanha, a mesma coisa. Tudo, infelizmente, caminha para uma versão anglófona. Ou seja, os modelos cada vez mais são eficientes em inglês e tem o que eu chamo, nos meus últimos trabalhos, de gap linguístico cultural. Eles são menos relevantes e menos importantes para nós, para as coisas do Brasil. Portanto, fica aqui o meu apelo para os senhores e senhoras, principalmente para as autoridades. Precisamos transformar isso numa política pública. Se amanhã uma grande empresa, OpenAI, Google ou Microsoft, quiser vender softwares, quiser vender modelos para o Brasil, para o governo, por favor, me mostre que esse modelo foi treinado em português. Me diga como, quando e onde. Porque senão eu estou pagando em dólares uma coisa e estou recebendo um resultado inferior ao que outros governos, ao que outros países eventualmente recebem. E isso é um problema. Precisamos abrir, na minha opinião, os olhos para isso. O que é um problema para nós, sociedade brasileira, para os senhores e as senhoras é uma oportunidade. Por quê? Porque o conteúdo que vocês desenvolveram ao longo de mais de um século, ele está protegido.
E, por favor, mantenham-no protegido. Porque, como eu disse no começo da minha apresentação, ele é o maior patrimônio que os senhores e as senhoras têm, somado à expertise, aos anos e décadas de conhecimento, à prática, a toda a ideia de como resolver problemas de ordem registral. E por isso que sempre que nós conversamos sobre inteligência artificial, seja no serviço público, no judiciário ou na questão dos cartórios, a gente pensa em como proteger essas informações, como evitar que essas informações sejam utilizadas por empresas gigantescas de tecnologia e que amanhã você descubra, por exemplo, não acontece hoje, mas não sabemos se isso poderia acontecer no futuro, sejam utilizadas para criar alternativas ao trabalho e atividade que todos nós desenvolvemos. E aí surge uma questão super importante. Quando nós falamos em inteligência artificial, quase todos conhecemos o ChatGPT, porque é legal, é barato, você acessa e funciona muito bem. ChatGPT, Gemini e Claude, os três mais poderosos, são modelos proprietários, são verdadeiras caixas pretas. Você não tem a mínima ideia de como eles foram treinados. Experimente perguntar para o ChatGPT, que eu acredito que seja o que vocês usam mais, quando vocês voltarem para casa ou no celular, pergunte para ele assim, ChatGPT, como foi o seu treinamento? Ah, não posso falar sobre isso, isso é propriedade da empresa. Quanto você sabe de português? Coisa simples. Eu não quero que ele diga qual livro ele consultou. Eu quero que ele diga uma coisa muito clara. Quanto do seu treinamento em percentual foi na língua portuguesa? Nós sabemos que, em inglês, os modelos foram treinados em mais ou menos 80%. 80% de tudo que tem lá dentro é inglês. Quantos idiomas tem neste planeta? 7.000. Ou seja, os outros 6.999 idiomas cabem em 20%. Isso gera uma distorção, sim ou não? Por que eu vou pagar por uma coisa que me entrega menos quando eu uso a minha língua, quando eu pergunto o meu costume, quando eu pergunto a minha vida, o meu ambiente socioeconômico? Precisamos pensar um pouquinho nisso. Por isso que hoje, cada vez mais na ciência, no mundo acadêmico, nas grandes empresas, curiosamente, e tenho certeza que no ambiente do judiciário e também no ambiente dos registradores, falamos muito em modelos open source. Por que modelos open source? Primeiro porque eles são de código aberto, como o próprio nome diz. Puxa, Roberto, o que significa open source e código aberto? Significa que o modelo pode ser replicado e testado por qualquer pessoa. Ele não é uma caixa preta. Você pega aquele modelo, baixa o modelo no seu computador e enxerga como ele foi feito. Ou seja, você tem acesso a um tipo de construção que o ChatGPT, o Gemini e o Claude jamais te disponibilizarão, porque é aí que eles ganham dinheiro. Então, essa é a primeira ideia. Hoje caminha-se muito para usarmos modelos menores, mas extremamente especializados em determinados assuntos. Porque no dia a dia dos senhores, nós não precisamos perguntar sobre física, química e matemática na maior parte das vezes, concorda? Eu preciso que o modelo entenda dados, extraia informações, por exemplo, faça a qualificação assistida, que é tão importante para todos vocês. Para isso, de repente, eu vou ter um modelo menor, mas muito treinado, focado em extrair os dados, reconhecer as informações e oferecer o que vocês precisam. É isso que chamamos de alinhamento, algo que atenda às necessidades e expectativas do usuário. Eu não preciso do melhor modelo do mundo, eu preciso do melhor modelo para o que eu faço. E quando eu uso um modelo open source, eu posso colocar no meu ambiente. A ONR tem um ambiente próprio. Muitos dos senhores, imagino que a grande maioria tem os tais buckets, lá não tem? Que são repositórios de informações. Aquilo está super protegido com uma série de regras de segurança, de compliance. Lutem para que sempre seja assim, para que eles continuem lá. E se formos usar IA, vamos beber naquela fonte, mas vamos processar tudo dentro de um ambiente controlado, conhecido e fechado. Essa é a visão que nós temos já há muito tempo para qualquer informação que seja estratégica, em larga escala, protegida por lei ou essencial para o país. Não estou nem falando de GDPR ou LGPD. Não é uma questão de privacidade, é mais do que isso. É uma questão estratégica de proteger
um volume gigantesco de informações que os senhores e as senhoras produzem. Tá? Muito bem. Por que soluções caseiras não funcionam em larga escala? Essa é uma coisa que a gente vê muito. Como todos os senhores e as senhoras já usaram o ChatGPT e gostaram do resultado, concorda? Em linhas gerais, gostaram. Uma pergunta é assim, puxa, mas nós precisamos treinar o modelo para que ele seja mais assertivo? Eu usei o ChatGPT para fazer uma minuta, eu pedi para ele extrair os dados, por exemplo, de uma matrícula, ele conseguiu ler, e ele me trouxe a minuta. Será que se eu aumentar o poder computacional, porque eu fiz isso na minha máquina, lá no cartório, eu não conseguiria aumentar a possibilidade de usar isso em larga escala? A resposta, muito provavelmente, é um sonoro não. Aqui não é o caso assim, uma máquina processa X documentos, 2 máquinas o dobro, 4 máquinas 4 vezes mais. É totalmente diferente disso. Existe toda uma ciência de arquitetura de dados, de segurança, de compliance por trás disso. E quando semana passada saiu essa pesquisa da Anthropic, dizendo, eu olhei todas as interações que todo mundo fez no mundo inteiro comigo, e disse que tais profissões consultam isso e aquilo, ficou muito claro que eles usam esses dados que a gente pergunta para vários tipos de objetivos. E esses objetivos talvez não sejam estratégicos para entidades como os senhores, nem para nós, nem para quem tem algum tipo de informação que foi tão difícil, que demorou tanto para ser construída e organizada. Pensem nisso, tá? É uma sugestão de reflexão, eu acho que isso é super importante. Vale para os tribunais, vale para o Ministério Público, vale para nós, Receita Federal, acredito que também seja interessante para os senhores. Como eu faço isso? Roberto, se eu quiser ter um modelo especificamente voltado para a atividade registral, já vou dizer que não vai ser um, serão vários modelos, cada qual especialista numa atividade. Sem querer ser muito chato na parte tecnológica, 2 possibilidades. Uma chama RAG, e RAG é você criar um banco de dados. Então, vamos supor que você compila toda a legislação do registro de imóveis no Brasil. Desde a Constituição, que tem um artigo que dispõe sobre isso, até a lei específica, os provimentos, decisões, etc. Você cria uma base de dados. Você diz para o modelo assim, faça isso, faça aquilo. Você faz uma consulta. Antes de ele te responder, ele vai na colinha. Ele vai naquela base de dados, pega as informações e te responde. Por isso que a gente chama de Retrieval Augmented Generation. Ele aumenta a capacidade de conhecimento. Porque ele é muito bom em coisas gerais. Mas, felizmente, de novo, eu vou enfatizar o advérbio felizmente, ele não é bom na atividade dos senhores. Então, uma possibilidade é criar uma base de dados e toda vez que você pergunta, o monstrinho, antes de responder, consulta o que está lá, por exemplo, toda a legislação pertinente à atividade de vocês e te dá uma resposta muito mais ancorada, muito mais embasada na realidade e no dia a dia. Como é que a gente chama quando isso não acontece? A gente chama que o modelo alucinou, não foi? É a palavra que mais se ouve hoje, o que é uma palavra totalmente incorreta, porque todo mundo que fala que o modelo alucinou, no fim do dia está criticando o modelo, porque vai dizer, não, o monstrinho não é criativo, o monstrinho não pensa, mas ele alucina. Gozado, né? A alucinação é uma característica ou uma deturpação da mente humana. Então você usa o adjetivo pejorativo para negar que o monstrinho pensa. Não é isso. O monstrinho não alucina, ele simplesmente erra. Ele não sabe, ele tenta responder, aí ele inventa o artigo da lei, a jurisprudência. Vocês já viram vários casos, inclusive nacionais e internacionais, de alguém na advocacia ou numa atividade jurídica que deu um Ctrl+C, Ctrl+V na resposta do monstrinho e depois alguém disse, mas espera aí, essa jurisprudência não existe, esse artigo está incorreto, essa decisão nunca foi produzida de tal forma. Então, uma das possibilidades é criar uma base de dados e, a partir dela, treinar o modelo. A segunda, que é mais cara, mas é muito mais poderosa, é o que a gente chama de fine-tuning. Eu pego todo o conhecimento construído ao longo de décadas, de um assunto qualquer, pode ser medicina, pode ser direito, e treino o modelo. Eu digo para ele o seguinte, além de tudo que você já sabe, agora você vai ser um especialista também nisso.
Em vez de eu consultar uma base de dados externa, o modelo começa a pensar da maneira que quem construiu os dados pensa. A gente chama isso de fine tuning, é um ajuste fino. É como se vocês são da área jurídica. Imaginem que amanhã vocês façam um mestrado em políticas públicas. Concorda? Da área jurídica, que é um conhecimento vasto que vocês já possuem, vocês vão ser especialistas em políticas públicas. O que é isso? É um conhecimento adicional. Quando você treina o modelo, você traz para dentro da estrutura dele um conhecimento adicional. É a melhor forma, é a mais interessante de produzir resultados consistentes e resultados que são alinhados com as necessidades. Aqui a gente pensa em modelos menores, cada qual especialista numa atividade. E para finalizar o meu bate-papo, que é muito rápido e não estourar o meu tempo, e ainda sobrar um pouquinho de tempo para eventuais perguntas, a IA tem evoluído nos últimos tempos de forma muito rápida, e o assunto que mais se fala nos últimos 6 meses são os tais dos agentes. Já ouviu falar nisso, né? Vamos criar um agente que faça isso, vamos criar um agente que faça aquilo. O que é um agente? O que é um agente de IA? Sabe o que é? É um chat GPT que aperta botões. É um chat GPT que você autoriza a interagir com o mundo. Em vez de você dizer assim, chat GPT, faça o teste em casa hoje, se quiserem, ou amanhã. Programe para mim uma viagem de 20 dias para Singapura. Eu fiz isso. Fui dar uma palestra em Singapura também em junho. Não conheço Singapura, não conhecia. Me diga ali quais são as principais atrações. Ele pesquisa, dá preço de restaurante, vê cotação, faz um monte de coisa. Isso é o que o modelo faz normalmente. Se eu liberar o monstrinho para interagir com o mundo real, eu criei um agente. O que ele faz? Ele verifica o melhor passeio, a melhor passagem, os melhores hotéis e sai comprando, sai apertando botões. Ele compra a passagem, acessa o seu banco, paga a conta, parcela, faz um monte de coisas. Dá para imaginar o risco que isso enseja? Você está soltando o monstrinho no mundo. O monstrinho é esperto, ele faz um monte de coisas e ele começa a literalmente apertar botões em seu nome. É um problema, mas é o que estamos caminhando. Então vejam, para finalizar aqui, o meu bate-papo de hoje e abrir para perguntas se houver. Nós estamos num momento, e é minha visão, eu até gostaria de estar errado, às vezes eu gosto de estar errado porque eu aprendo, mas aqui eu tenho bastante expectativa de não estar tão errado assim. Nos próximos 3 a 5 anos, nós vamos ter uma mudança mega radical na atividade humana. Porque, de novo, para fechar o ciclo e voltar para a minha introdução, pela primeira vez na história, aquilo que nós gastamos 10, 20, 30 anos da nossa vida aprendendo, estudando, desenvolvendo, me parece que no curto espaço de tempo os monstrinhos poderão fazer. E aí a pergunta existencial absoluta é: como continuar a ser relevante, como continuar a participar do ecossistema econômico, jurídico e social com o monstrinho ao meu lado? A única recomendação que eu dou, e quem sou eu para dar recomendação, mas é a única, não tente bater de frente com ele. Faça o possível e impossível para trazê-lo para o seu lado. Vai ser melhor e vai ser mais fácil de navegar essas águas muito diferentes que estamos para enfrentar. É isso, muito obrigado. Se tiverem perguntas, por favor. Consegui acabar antes do horário, hein? Muito obrigado. Alguém vai fazer pergunta ou não? Ana Cristina, eu imaginava que nem que fosse por apoio moral, se alguém fosse fazer pergunta, seria você. Ó, tá aqui. Opa. Oi, pronto. Eu sempre tenho pergunta para o Caparrós, gente. Ele me dá aula na GV e mesmo assim eu tenho um monte de pergunta para ele. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui hoje, professor, é uma pergunta que me preocupa muito, porque a gente tem visto cada dia mais decisões, né, judiciais utilizando inteligência artificial, atos de registro utilizando a inteligência artificial. E em alguns momentos do exercício da profissão jurídica, a gente precisa ser inovador. Eu não vou fazer aquela pergunta sobre ser criativo, mas eu vou fazer uma pergunta sobre ser inovador. Eventualmente, as decisões judiciais precisam quebrar paradigmas postos para que a gente consiga evoluir na interpretação da lei como sociedade. Sim.
A IA, né, ela é capaz de gerar essa inovação? Quer dizer, ela é capaz de, para além de produzir o nosso rame-rame, o nosso dia a dia, facilitar o nosso cotidiano, de fazer a gente avançar no mundo jurídico para termos um mundo melhor? Ela é, e na minha opinião, será cada vez mais. Qual o desafio? As travas, os limites e a regulamentação que nós vamos construir para que isso aconteça. Porque veja só, Ana, e se vocês concordarem, imaginem que daqui a 5 anos ou 10 anos surja a tal da inteligência artificial geral. É um desafio nunca visto antes, porque na história das espécies neste planeta, as mais fortes e mais organizadas sempre prevaleceram. E a gente corre o risco de, daqui de 5, 10 anos, ter um monstrinho solto que é mais inteligente e mais organizado do que nós. Então, assim, eu acho que o desafio é conciliar as duas coisas. O grande embate, a grande discussão do século XXI, não é uma discussão só tecnológica, se vamos chegar lá, porque eu, sinceramente, e quase todos os cientistas do mundo, acreditamos que vamos chegar lá. É como chegar lá e como colocar o que a gente chama de guardrails, limites éticos, jurídicos e procedimentais, para que o monstrinho cresça, mas continue sob o nosso controle, continue sob o nosso olhar. Agora, se vocês pensarem que no Brasil, tudo que é da área jurídica, e isso são dados oficiais do CNJ, pense que o direito no Brasil é um sistema. O sistema tem problemas, não tem? Porque a lógica de um sistema que funciona bem é chamada de vazão. O que entra tem que ser menor ou igual do que o que sai, porque senão o sistema cada vez cresce mais e fica mais entupido. Nós temos esse problema no Brasil. Eu acredito que cada vez mais nós deveremos usar a IA para dar vazão a processos mais automáticos, coisas mais simples, coisas que com uma supervisão humana rápida você consiga jogar para frente. E vamos ter mais tempo para reflexão de casos diferentes, paradigmáticos, complexos, etc. Mas é muito fácil falar isso. O difícil é colocar isso em prática. Porque o que a gente imagina é que cada um faz de um jeito. Na minha opinião, o que falta é uma política pública, e aqui tem que ser bottom-up, porque a comunidade jurídica tem que dizer o que precisa, mas as autoridades têm que sentar, chamar todos nós para conversarmos, para entendermos, para percebermos quais são as nossas necessidades e tentar construir um modelo relativamente eficiente. Relativamente já seria muito bom. E esse é um desafio não brasileiro. É que no Brasil a magnitude do litígio, do debate e das questões também extrajudiciais é muito grande. Todos os senhores se deparam com milhares de casos por ano. Talvez um cartório em outro país tenha dezenas de casos por ano e não milhares. Então, o volume é muito grande. O desafio é como usar a IA para dar vazão, como mantê-la sob controle e para que vocês mantenham a competência, a questão jurídica, a autoridade, a fé pública, que é tão importante na área que vocês atuam, mas ao mesmo tempo que o sistema destrave. Não o de vocês especificamente, mas todo o sistema jurídico. O último dado do CNJ fala em 18 anos e meio de contingenciamento. Você entra com um processo e demora quase 20 para sair. Concorda que não é um cenário nem próximo do ideal? Ferramentas existem. Temos que ter cuidado ao usá-las e temos que ter debate público para poder implementá-las. Perfeito. Obrigada, professor. Oi. Também, por favor. Professor, sabemos daqui a 3 anos, como o senhor colocou, e eu acredito nisso que o senhor coloca também. Mas eu acho que tem que ter esse lado humano. Principalmente, o homem, ele não pode se entregar à IA. Né? Hoje nós temos um grande problema, que é muitos magistrados aqui, e nós temos um decano nosso no Tribunal de Justiça, Dr. Pedro Roosevelt Rosa, expertise nesse assunto, trabalha com IA desde 1977. Que ótimo, bacana. E ele colocou isso, a preocupação, né, desse lado dos magistrados irem, né, e aqui para nós, né, já que é o momento, né, essas sentenças que foram prolatadas a respeito do 8 de janeiro. Né? Então, faltou o lado humano, né, da pessoa ir para lançar esse monte de sentença que humanamente é impossível. Sim. Fazer 1000 sentenças, né? E aí faltou do magistrado o lado humano, né, de olhar isso. Né? Então, que a gente acredita.
confia na ciência, mas eu acho que o homem tem que estar acima de tudo e conduzir esses robozinhos, né? Perfeito. Como o senhor chama? Julius White. Julius White. Esse é o drama. Qual será o nosso papel nesse cenário e como nós vamos garantir a nossa autonomia, a nossa participação efetiva e a gente chama isso de supervisão. Faça o que quiser, mas a última palavra é minha, até porque quem assina sou eu e quem responde perante a sociedade também sou eu. Esse é o grande desafio. Por um lado, existe uma pressão para que as coisas sejam rápidas. Por outro lado, a gente tem que manter as competências e atuar para que elas sejam preservadas e até dignificadas no sentido de vamos trabalhar do ponto de vista humano com os casos mais complexos, estratégicos e paradigmáticos. E o que for coisa simples, pequenas causas, na receita, por exemplo, compensação, débito e crédito, é conta de mais e menos. Isso a gente pode pensar em automatizar e manter uma supervisão, ainda que não a miúde, não tão próxima. Professor Caparrós, realmente é uma preocupação muito grande de todos nós e das nossas profissões, e do ANR em especial, relativamente à proteção dos registros públicos e a estratégia de como a gente lidar com esses dados. E a gente sabe que tem muitos colegas já experimentando e testando leituras de matrículas ou elaboração de minutas em ChatGPT, etc., em IAs, né, comerciais. Gostaria que o senhor comentasse os riscos disso, para que todos os colegas, né, possam ter a compreensão e também do trabalho que o ANR tem feito, que o senhor tem também nos apoiado, com a preocupação assim, de proteger esse acervo, essas informações dos registros públicos. Ótima pergunta. O Fernando traz um ponto que a gente tem conversado muito com o ANR nesse sentido. Nós sabemos que muitos de vocês, provavelmente todos vocês, utilizam a IA, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, são os mais comuns, para fazer coisas no dia a dia. Lembrem, há dois caminhos possíveis. O primeiro, ler os termos de uso. Tem 50 páginas, está em inglês, e não estão sob a nossa jurisdição, porque o monstrinho está hospedado num servidor estrangeiro, direito internacional, vale a lei do contrato, vale o que você assinou sem ler. Isso é um problema. Segundo, no menos pior cenário, as interações, que são as conversas que a gente tem com os modelos de IA, estão sendo utilizadas pelo menos para fins estatísticos. Pelo menos dados não pessoais, mas volumes, assuntos e recorrências. E no pior cenário, que esperamos que não esteja acontecendo, informações, inclusive pessoais ou individuais, poderão estar de alguma forma sendo conectadas. Sabe quando isso me acendeu uma luz? Eu penso nisso há muito tempo. Outro dia eu peguei um dos monstrinhos e perguntei uma coisa específica sobre mim. E eu não tenho redes sociais, praticamente não posto nada. E ele falou muitas coisas do meu dia a dia. Eu falei, puxa, onde ele pegou esses dados? Eu não autorizei certos tipos de informações, embora não tivesse nada lá de problemático ou comprometedor. Mas o que eu faço na GV, os projetos que eu tenho no GTEC, as coisas que eu pesquisei no MIT, estava tudo lá. Falei, gozado. Se eu fosse uma pessoa muito ativa na rede social, talvez houve uma varredura e ele me capturou lá dados. Mas eu não sou. Então, existe esse risco muito grande. Qualquer um dos senhores que esteja lá utilizando ChatGPT, Claude ou Gemini, há um risco potencial de que esses dados, no mínimo, sejam utilizados para fins estatísticos, mesmo que anonimizados, mesmo que. Tá? E aí tem uma questão de LGPD, tem uma questão jurídica que precisa ser pensada e refletida. No Claude e no Gemini, com certeza estão, porque nem tem o botãozinho de desligar. No ChatGPT, se você nunca fez, faça isso. Vá em configurações, compartilhar dados, coloque não, tem um botãozinho lá. Aí você fica um pouco mais tranquilo de que ele não está compartilhando. Mas são duas coisas diferentes. Compartilhar dados é ceder dados para terceiros, isso eles não fazem. Mas nada impede que eles usem os dados para outros fins e não sabemos exatamente quais são. Tem que ler o documento inteiro. O dia que vocês não tiverem nada que fazer, uma tarde chuvosa, treinem lá o inglês, são 50, 60 páginas, e aí você vai chegar à seguinte conclusão, não importa o que está escrito, porque é contrato privado, a jurisdição é do país onde o contrato está assinado e onde o servidor está hospedado, é Estados Unidos, não é Brasil, ponto final.
Vou lembrar dos meus tempos de direito internacional como professor. Professor, eu queria primeiro cumprimentar o senhor pela palestra e pedir ao senhor para falar com os monstrinhos, para crescer um pouquinho a letra dos slides, que fica difícil a gente ler. Tá bom. Vou fazer sim. É que, na verdade, tinha alguns slides que tinham bastante informação, e aí a gente tentou consolidar. Veja que eu nem segui os slides, né? Eu fui falando só, eu não li, porque eu acho muito chato. Parece coisa do século XIX, ler slide ou ler documentos. Eu só bato o olho para lembrar o que é, senão eu esqueço, e aí eu começo a falar em cima deles. Mas, Ana, por favor, se houver interesse, veja se o pessoal depois compartilha os slides com os colegas, para quem tiver, vai ser um prazer, e aí fica mais fácil. Tá bom? Acho que tem mais 2 perguntas, 2 mãozinhas aqui, levantadas. Tá no tempo, né? Só mais uma. Mas obrigado pela audiência. Eu estou muito feliz aqui, achei que não tem nenhuma. Começaram com os amigos, mas fico feliz. Por favor. Ali o colega, ó, só no microfone. Ali. A hora nos impede de conversar mais, mas se quiserem conversar, depois trocar alguma ideia, num bate-papo, numa conversa, estou à disposição. Tem o pessoal do NR, a Ana, tem os meus contatos aí, vai ser um prazer conversar. Por favor. Professor, boa noite. Boa Quero noite. parabenizá-lo pela palestra, excelente. Eu tenho uma dúvida. Nesse cenário aí distópico que o senhor falou, me recordou quando eu era adolescente toda a questão da ovelha Dolly, toda a problemática da clonagem. Sim. E por ser animal, e eu gosto muito de literatura, me remeteu à Revolução dos Bichos de George Orwell. Sim. O senhor concebe um cenário em que a corrupção se instale e como é que o senhor falou que nós temos que trabalhar, e vocês trabalham na IA, sob o paradigma da supervisão? Como é que essa supervisão vai evitar, ou de qual forma nós podemos contribuir nas nossas atividades para que essa supervisão exista e não instale o caos e não instale a metáfora lá da corrupção da obra da Revolução dos Bichos? Sim. Revolução dos Bichos é o melhor livro pequenino da história, né? Quem não leu, por favor, leia. É espetacular os papéis que os animais adotam na sociedade. Eu acho assim, como é seu nome? Hermes, são duas abordagens diferentes. Sua pergunta é muito importante, a resposta seria longa e complexa, não temos tempo para isso. A primeira é, quando eu falo em supervisão, é supervisão do dia a dia. Na atividade de vocês dão a última palavra. O monstrinho faz a minuta, o monstrinho aponta as diferenças, mas quem aperta o botão são vocês. É a matrícula de vocês, o CPF de vocês como responsáveis pela atividade, que vai constar da mesma forma. Exatamente. Então, a mesma coisa que o juiz ou o advogado que sentenciam ou dão a petição. A petição pode ser feita por ele, com a ajuda de profissionais do gabinete, ou por IA. Mas quem aperta o botãozinho e quem coloca isso no mundo jurídico é a autoridade competente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como são milhares de situações individuais, a de vocês, as nossas, todo mundo, isso tem que subir para um debate público. Temos que antever, o que não é fácil, o que vem pela frente. E aí, foi o que eu disse, foi o meu último slide lá na Sorbonne. Não vamos perder tempo, porque não dá mais tempo com o IA, de pensar em questões que o direito atual resolve, como, por exemplo, o direito autoral, como, por exemplo, questões de marcas e patentes. Isso o direito que existe já faz. Vamos pensar na AGI, porque se ela vier daqui a 5 anos, a gente vai ter alguém mais capaz do que nós e precisamos ter uma regulação prévia. E tem um problema. Quantos anos demora para qualquer país, não só o Brasil, debater com profundidade um tema, criar uma legislação e, principalmente, garantir o cumprimento, o enforcement dela? Esse assunto devia ter começado já há 2 anos atrás. A gente não vê isso acontecendo. Então fica o meu pedido para que isso de baixo surja, para que as autoridades pensem. Puxa, não é ficção científica, não é ideia mirabolante. É possível. E a simples situação de ser possível merece a nossa atenção. Então são 2 caminhos diferentes. Obrigado, pessoal. Boa noite.